você souber de pessoas que quer saber sobre esses conteúdos, chama aqui para o perfil, indica o meu perfil para a gente falar cada vez mais, para os grupos de apoio, quem está inserido em grupos de apoio, indica o meu perfil, que a gente está falando muito sobre pós-adoção, sobre educação, sobre como educar de maneira eficiente, sobre como enfrentar menos problemas aí na adaptação, com os testes, com as mentiras, agressividade, enfim, desobediência. E quando a gente sabe lidar com essas questões, a tendência de haver um fracasso na adoção, dos pais quererem, por um acaso, desistir, né? Ou pensarem, eu não tô dando conta, é muito menor. Então, a gente precisa entender o mundo infantil e aprender a lidar com os desafios de comportamento. Ok? É para isso que eu estou aqui. Eu sou Tatiana Schiavinato, psicóloga clínica, especialista em adoção, educadora parental pela Positive Discipline Association, mãe do Theo e do Noah, de quase 5 anos, apaixonada essas duas áreas, disciplina positiva e adoção, e eu uni os dois para poder ajudar cada vez mais pessoas a construírem relações mais saudáveis com seus filhos. Michelle aqui no Facebook, boa noite, Mi, que legal te ver por aqui. Dani, Plano de Deus, Stephanie, Acolher Mairiporã, legal, Alex, sejam bem-vindos, gente. Sejam bem-vindos todos. Então, vamos lá, sobre o que é esta live. É uma oportunidade, então, uma oportunidade para você que quer dar limites para os seus filhos e não transformá-lo numa criança mimada, não transformá-lo em uma criança chata, não transformá-lo em uma criança que não tem resiliência e não consegue superar as frustrações da vida. Eu percebo que muitos pais têm muito medo, né, da geração que está se crescendo agora. Eu até falei sobre isso ontem. Ontem a live foi sobre: será que as crianças estão menos boazinhas, né? Antes as crianças eram mais boazinhas? Não, é porque o mundo mudou e muitas coisas acontecem neste mundo. Inclusive, os pais não conseguem colocar esses limites. Não é questão das crianças, né? Grande parte da responsabilidade dos nossos filhos estarem chatos, mimados, arredios ou seja lá o que, grande parte é nossa. Mas aí você vai falar, mais tarde, meu filho chegou pela adoção e já era super agressivo. É claro que dentro aí de uma adoção tardia, a gente vai lidar com uma história, a gente vai lidar com traumas, a gente vai lidar com marcas difíceis, né? A gente vai inserir a criança e colocar esses limites aos poucos. A gente não vai, a criança não vai chegar e você já vai, como se fosse uma tesoura, vai podar, né, como se fosse uma árvore. Não, isso não existe, é um ser humano. Então, aos poucos, a criança vai sendo inserida neste novo universo familiar, nessa nova estrutura, nesses novos valores e nesta nova rotina. A gente vai falar a importância da rotina hoje, ok? Então, essa é uma oportunidade para você colocar limites para que ele não seja lá no futuro, né, um ser humano, um cidadão que você não gostaria que ele se tornasse, né, por ele. Isso que a gente tem que ter em mente. A gente coloca limites não é para a gente ficar confortável, né? A gente não educa os nossos filhos para a gente se sentir bem, para a nossa vida ficar mais fácil. Esse era o modelo de antigamente, né? Eu faço você agir de acordo com o que eu quero, eu faço você acreditar no que eu acredito, eu faço você comer o que eu quero e cuidar das suas coisas do jeito que eu quero, pelo meu ego, e não porque eu ensino você a cuidar dos seus brinquedos, porque é importante para você lá na frente a cuidar das suas coisas, a valorizar e tudo mais. Então, essa é a grande mudança para o século XXI, da nossa mentalidade. A gente coloca limites pensando que essa criança vai se tornar um adolescente, vai ter relações, vai se tornar um adulto, vai ter relações de trabalho amorosas e precisa respeitar o limite do outro, precisa respeitar quando o outro fala não quer te beijar, quando fala
quando alguém do trabalho fala eu não gostei disso, ou não é para você fazer desse jeito, que eu sou seu chefe, então eu quero que você faça diferente, e não saia quebrando tudo por aí, né? Enfim. Então, a gente educa para o mundo, a gente educa para a vida, né? Pensando em médio, longo prazo. Quem educa para curto prazo vai mimar ou vai ser agressivo, vai ser autoritário, vai bater, vai colocar de castigo. Então, essa live não é para você que acha, então, que a criança precisa aprender para entender os limites, né? Para aprender como deve se agir ou respeitar o amiguinho, respeitar a professora. Não é. E aí, é através desses conhecimentos que a gente vai conseguir ser gentil e firme ao mesmo tempo, né, com os nossos filhos, sem perder a conexão. Já falei aqui inúmeras vezes o quanto é importante a conexão para qualquer pai, filho, mãe e filho. Na adoção, eu multiplico isso por milhares de vezes, porque é através da conexão que os vínculos vão crescendo, né? Ou seja, eu me conecto com a criança quando eu brinco com ela, eu me conecto com a criança quando eu tiro um tempo especial, exclusivo, para falar com ela, né? Sem trabalho, sem celular, sem nada. Então, eu vou me conectando com essa criança. O que acontece é que na hora de, muitas vezes, de se inserir o limite, ou se a criança não respeita esse limite, se a criança desobedece, se ela faz birra, se ela fica agressiva, enfim, se ela age de uma maneira que nós não gostaríamos, a tendência dos pais despreparados, né, é perder a paciência e é se desconectar. E quando a gente se desconecta, principalmente no começo, né, do pós-adoção aí, a gente pode enfraquecer esses vínculos e deixar a criança com mais medo, mais insegura e mais arredia. Então, seja qual for os seus valores que você quer passar, seja quais forem os ensinamentos, né, que você quer passar para os seus filhos, tenha em mente que a conexão, é preciso manter essa conexão. Então, e eu posso corrigir, ensinar, mostrar consequências naturais, mostrar que toda ação tem uma consequência, me conectando com essa criança. Mantendo a minha cabeça sã, mantendo a minha racionalidade. Ok? Eu queria contar um exemplo de uma aluna do curso do Caldo Transformação, que a filha dela dava muito trabalho para tomar banho, muito mesmo. Era só falar de banho e ela gritava e não deixava a mãe encostar nas partes íntimas dela para lavar. E essa mãe sem preparação, sem conhecimentos, né, da disciplina positiva, primeiro tentava com carinho, né, ou seja, só gentileza, mas filha, preciso lavar. E o estresse ia subindo até que a mãe ia para um outro extremo, que era o dar umas palmadas, era assim que ela falava, eu dava umas palmadas, eu não aguentava, eu dava umas palmadas e aí ela chorava, ficava quieta, e aí eu conseguia lavá-la, mas depois eu me sentia muito culpada e a nossa conexão estava se enfraquecendo, né, a gente quase não se falava mais, ela, né, quase não ficava pertinho de mim. E depois do curso do Caldo Transformação, ela foi aprendendo várias estratégias, né, vários conceitos da educação não violenta e tudo mais. E ela utilizou, uma das estratégias que ela utilizou foi a escolha limitada, que falava para a filha dela, filha, você prefere você lavar a sua parte íntima e eu te ensino, ou eu lavo, né? Enfim, com poucos dias que ela foi se utilizando de estratégia gentis e firme ao mesmo tempo, com pouco tempo, que só dela, né, ouvir essas estratégias e praticar, mudou completamente. Às vezes, assim, é uma pequena estratégia que vai fazer, assim, diferença na vida inteira dos pais e filhos. É claro que quanto mais desafios você tiver, né, com seus filhos, que pode ser agressividade, que pode ser mentiras aí no pós-adoção, pode ser pequenos furtos, pode ser que a criança você ache que a criança não discute, que ela não te compreenda. Quanto mais desafios, mais estratégias e ferramentas a gente vai ter na manga para se utilizar aí ao longo desses desafios. Mas o mais importante é você conhecer
a sua criança, né? Conhecer quais são os gatilhos, o que deixa ela muito estressada, o que faz com que ela pare de me escutar, por exemplo, o que faz com que ela pare de colaborar. Quando eu falo de obedecer, eu falo muito em colaborar, né? Porque a gente quer filhos que colaborem com o nosso dia a dia, porque às vezes chega cansado do trabalho, colaborem com a rotina da casa, do almoço, do jantar, de não deixar as coisas espalhadas. Então, nós queremos que os filhos colaborem mais, ok? Só que para isso, a gente precisa colocar os limites, a gente precisa saber quais são os limites. O que acontece é que, às vezes, muitos pais nem sabem quais são os limites dentro da própria casa. E aí, você pode começar pensando se você sabe quais são os seus limites, por exemplo, em relação ao seu casamento, ao seu namoro, às suas relações amorosas. Você sabe o que faz com que você, por exemplo, com que você não aceite alguma coisa? Olha, por exemplo, tem gente que, sei lá, não aceita traição, né? Olha, tudo pode acontecer, eu perdoo qualquer coisa, mas assim, para mim, traição é fora do meu limite, não dá. Enfim, para outras pessoas, pode ser não. Traição, não, beleza, pra mim, se você me trair, tá, mas se conversar, eu até aceito, mas se você encostar um dedo em mim, se você for violento, ou se você bater nos meus filhos, eu não vou aceitar. O que você não aceita jamais aí dentro da sua casa? Então, ter regras, limites claros para a sua vida mesmo, é muito importante para que a gente consiga colocar limites claros também para as crianças, ok? E isso também é importante para quando a gente tem pais, parceiros aí que vai educar muito diferentes. Porque, às vezes, para um é inadmissível, por exemplo, sei lá, comer no carro. Porque, sei lá, porque a pessoa, nossa, porque uma das partes lava o carro, fica tudo bonitinho, fica tudo cheirosinho. E para outra, tipo, tranquilo. Só que se a gente nunca falar sobre isso, como é que vai se saber? E aí vai ter briga. Às vezes vai ter briga desnecessárias. E aí, além, se um fala uma coisa, o outro fala uma outra coisa, né? Além da criança pensar, meu Deus, eles estão brigando, nem eles sabem, né, quais são os limites dessa casa. Tipo, como que eu vou saber, né? A outra coisa é que o casal tende a se desconectar e aí se separando, ok? Então, é muito importante que você tenha esses limites claros, que quando eu quero dizer limite é até onde o outro pode ir. Limite é igual até onde o outro pode ir que não me desrespeita, que não me fere. Ok? E muito cuidado também para que os seus limites não tenham mais a ver com o seu ego, tá? Com seu ego ferido, com seu ego de querer tudo perfeito, com seu ego de ser perfeccionista. Por exemplo, uma mãe que eu faço orientação de mães, logo no comecinho das sessões, ela falava assim, peraí, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que chegou no Face, não? Ela falava assim, Tati, eu não sei mais o que fazer, porque eu dou presente para minha filha, nossa, eu adoro comprar presentes, mas aí eu compro presente, ela estraga tudo. Não, ela perde colar, ela perde brinco, ela estraga as coisas dela, ela risca todas as bonecas, onde já se viu ela riscar todas as bonecas, porque eu não aguento mais. E aí eu só virei e falei, tá, mas a boneca é de quem? É sua ou é dela? Você deu para controlar a boneca dela ou você deu a boneca para ser dela? Se ela não pode fazer o que ela quiser, então não é dela? É isso? Né? Aí ela caiu na real o quanto a rigidez dela, o perfeccionismo dela, claro que em algumas sessões, fazia com que ela quisesse controlar coisas que não precisavam, como, por exemplo, os brinquedos da filha dela, e às vezes deixava de controlar coisas mais importantes. Controlar, quando eu quero dizer, cuidar, né? Porque não dá exatamente pra gente controlar. Mas como, por exemplo, dos brinquedos jogados na sala, que é um ambiente comum. Um ambiente que tem pessoas que não se importam da sala estar cheia de brinquedo, para outras famílias vai ser, assim, surreal, o incômodo, né, de querer chegar em casa e não querer ter bagunça, de querer ter um ambiente, ok, tá fazendo sentido, gente? Deem corações se estiver fazendo sentido, deem corações se estiver fazendo sentido, comentem aqui
Como é que é para vocês colocarem limites, seja nos filhos, seja em outras pessoas? Se você ainda não tem filhos, né? E você está pensando sobre isso nessa live agora, você já tinha pensado nisso antes? Se para você é difícil, né, dizer não para o outro, se para você é difícil colocar, olha, isso aqui para mim não dá, pode ser no trabalho, pode ser nas suas relações amorosas, como que é para você falar sobre o que te desrespeita, o que te faz ficar chateado, magoado, frustrado, como que é para você? Ok? Falar sobre limites é um pouquinho disso também. Então, me contem se está fazendo sentido, ok? Então, uma maneira errada, então, né, da gente colocar os limites é a gente não saber as estratégias certas para o século XXI, a gente querer repetir, né, os limites aí, como os nossos pais colocaram os limites. Não vai dar certo, porque hoje a gente trabalha muito mais que os nossos pais, o mundo está diferente, as crianças estão mais espertas, então não tem como dar certo a gente querer inserir esses limites da mesma forma que os nossos pais. E segundo, você não é o seu pai e sua mãe, você não é. Você pode ter até concordado, né, com o método que a sua mãe e o seu pai usaram. Você pode até, apesar que 90% das pessoas que eu falo, né, mudariam. Tem muita coisa que deixaria para trás, né? Quando eu perguntar o que você leva da sua infância, sobre como você foi cuidado, e o que você não leva, você deixa aí. A maioria das pessoas, né, não leva um monte de coisa, quer mudar um monte de coisa. Então, você não é a sua mãe, o seu pai, logo você precisa encontrar o seu modo de ser mãe, o seu modo de ser pai e de colocar esses limites. Deixa eu ver o que tá falando aqui. A Dani, apesar de achar que estou no caminho certo, suas lives estão me ajudando muito, porque confirma muita coisa para mim. Que bom, Dani, fico muito feliz, viu? Você já tem filhos ou você está ainda, né, esperando seu filho? Me conta. Aline, não tenho filhos e o meu grande medo é a questão controladora. Então, se você já sabe disso, Aline, olha só. Se você já tem esta consciência, busque terapia e autoconhecimento sempre, de várias maneiras, não só terapia, mas outros tipos, né, meios para adquirir autoconhecimento, para que você pare de querer controlar os outros à sua volta, circunstâncias que não são possíveis controlar, sei lá, controlar o namorado, controlar o marido, enfim, controlar coisas que estão fora do seu alcance e focar no seu autocontrole, porque aí, né, quando chegar o seu filho, quando você tiver um filho, vai ser muito mais tranquilo de você perceber, opa, eu estou sendo controlador aqui, e isso é desnecessário, vai ser mais fácil de alterar, de você se conscientizar e mudar para melhor. Será um grande desafio moldar e adaptar a eles. Sim, com certeza. Eu e meu esposo optamos pela adoção, bacana. Aguardo ansiosa na fila de habilitados, legal, estamos vivendo pós-adoção. Dani, bacana, vendo pós-adoção. E o que você tem para contar para a gente aí de desafio, se você quiser contar? Gente, aliás, não nesse final de semana, no outro final de semana, que agora eu não vou lembrar, acho que é 20 alguma coisa, sábado e domingo, teremos 2 lives de consultoria, ou se você quiser chamar de orientação, de pais, de mães, ao vivo. Ou seja, quem se habilitar pode ganhar uma consultoria, assim, né? Como eu falo com vocês vão me contar o que está acontecendo aí, o problema, o desafio que está acontecendo, e eu vou te ajudar ao vivo, né, para lidar aí com os desafios de comportamento, tá? Então, não perdem, me mandem um direct se vocês quiserem participar. Então, não é um jeito certo, né? Vai ser errado se você quiser copiar o jeito que você foi educado e se você não aprender, se você não estudar novas formas. Porque se a gente não teve isso, né? Se os nossos pais não estudaram, não aprenderam, não tem como a gente saber. A gente não nasceu sabendo essas técnicas. Eu estou aqui com trocentos livros. Eu estudo trocentos livros. As técnicas para passar para você. E também, desde que os meus filhos nasceram aí, quando eles tinham meses, eu comecei
a me adentrar nesse mundo da disciplina positiva. Então, quando alguém me pergunta, quais são os livros que eu compro para o pós-adoção? Gente, disciplina positiva. Pós-adoção, você vai ser mãe, você vai ser pai, não vai? Você vai lidar com desafio de comportamento. Você vai lidar com comportamentos infantis, comportamentos fofinhos e comportamentos assim, que você fala, meu Deus, onde eu arrumei essa criança? Onde eu amarrei o meu jegue? Não é? Mas é seu filho, não vai ser seu filho? Então, você vai ter que lidar com os comportamentos que vierem e com todo o resto que a gente fala aqui, que é específico da adoção, passado, história, traumas e tudo mais. E como que você vai fazer de um jeito certo? Aprendendo não só as estratégias, mas também os conceitos, né, da educação não violenta, da onde veio, por que veio, como começou, a educação não violenta, claro que hoje não dá pra gente falar, mas praticando. A gente tem que praticar, a gente tem que, muitas vezes a gente vai errar, e aí a gente fala, puta, nossa, não tá dando certo, o que tá acontecendo? Então deixa eu estudar mais um pouco, deixa eu fazer uma orientação de mães, de pais, deixa meu parceiro ali procurar a Tati pra ver por que não tá dando certo isso aqui, o que eu tô fazendo de errado, porque quando a gente tá dentro é muito mais difícil a gente perceber, se tem alguém de fora, um profissional de fora, é mais fácil do profissional falar, olha, muda só isso aqui, tenta isso aqui para ver se dá certo. Então, é muito mais fácil, ok? E aí, hoje, como eu sempre deixo aqui estratégias para que vocês pratiquem hoje, para quem tem os filhos aí, se você não tem, anota, né? Anota, vai estudando, vai participando de todas as lives, estuda. Amanhã, a nossa live ao vivo aqui será às 5 da tarde, será, tá bom? Agora eu não lembro do que ela vai ser, mas se eu ver aqui, eu já falo para vocês. Então, eu vou passar algumas estratégias hoje. Bom, para a gente colocar limites, então, a gente começa inserindo os limites através da rotina. Como assim, Tati, da rotina? Uma criança sem rotina é uma criança perdida, né? E uma criança perdida, ela não sabe o que vai acontecer e ela cria muito mais resistências para quando você sugere algo, pede algo para ela fazer. Pode ser o banho, pode ser o almoço, pode ser o café da manhã, pode ser tirar os pratos da mesa, pode ser guardar os brinquedos, qualquer coisa que você queira, né, que os seus filhos colaborem com você, a gente precisa pensar e fazer a rotina junto com as crianças, ok? Fazer a rotina junto com as crianças é um momento bacana, um momento descontraído de você, seu parceiro, parceira e seus filhos fazerem um quadro de rotinas. É colocar no papel, então o que você faz quando você acorda? Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, ok? E a criança vai te ajudar. Por que é importante? Por que a criança tem que ajudar e você não pode simplesmente pegar um papel e colocar ali, 9 horas, café da manhã, 10 horas, aula online, meio-dia, almoço, nananana. Por quê? Porque, como nos diz Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, nós tendemos a seguir as regras que nós ajudamos a criar. Então, quanto mais a criança participar de regras, de limites, de rotina, de coisas que pode e que não pode fazer dentro de casa, mais fácil vai ser dela seguir e cumprir esses combinados, essas regras, esses limites, ok? Então, a rotina é muito importante. Eu sei que para muitos pais, né, durante a pandemia, foi muito difícil estabelecer rotina, porque tinha trabalho dos pais em casa, tinha aula online, tinha, né, ou sem escola total, então ficou muito mais difícil. Mas com a volta aí da escola, né, a gente vai, e a gente está se adaptando também, né? A gente teve que se adaptar a essa situação. Então, vamos tentar sempre manter uma rotina. Ai, Tati, mas precisa ser super rígida. Claro que não. Para aqueles controladores, para os pais controladores, nossa, amam rotina, né? E vai ser super rígido. E aí, toma cuidado para ir, né? Para não ir para um outro extremo.
Mas não necessariamente precisa ser mega master rígido, mas é para dar um norte para o seu filho e para sua filha sobre o que vocês fazem ao longo da semana, que horas mais ou menos é o almoço, o que acontece depois do almoço. Seu filho te ajuda, né? Ele colabora e você, o que você faz? Então você lava a louça e ele te ajuda com os pratos, por exemplo. Depois do almoço ele pode assistir televisão, tanto tempo. Então olha só, se eu tenho um tempo que meu filho pode assistir televisão, isso já me dá forças para colocar o limite e para manter esse limite de quando não é hora de ver televisão. Se a televisão, por exemplo, é da 1 às 3 da tarde, ou da 1 às 5, não importa, gente. Não estou aqui para definir quanto tempo seu filho tem que ver televisão ou ficar no celular, não é isso. Mas se tem de X horário, porque depois vai tomar banho, jantar ou fazer lição de casa, nananã, fica mais fácil, estando na rotina, você falar, daqui meia hora, então, já vai ser a hora de desligar a televisão. Você lembra o que a gente vai fazer depois? A gente vai tomar banho. Isso, então a gente vai tomar banho. E depois, você lembra? Previsibilidade. Quanto menor a criança, mais previsibilidade ela precisa. Muitas vezes você precisa falar e repetir várias vezes o que vai acontecer. Ok? Fez sentido, gente? Deu para entender a questão da rotina, da importância, como que a gente coloca, como que a gente faz a rotina? Comentem aqui. Deu para entender? Tô tentando. A Jaque. Tô lendo disciplina positiva, mas adolescentes são adolescentes. Jaque, não sei se foi você que me falou outro dia de adolescente, tem o livro Disciplina Positiva para adolescentes. Com certeza vai ter estratégias que vão falar mais com você, né, desses comportamentos. Até os exemplos, né, são diferentes, ok? E então, depois de rotina, que é o meio da gente já inserir o limite, tanto é que a disciplina positiva ela fala assim: deixa a rotina ser o chefe. Né? Ao invés de você ficar se esgoelando, de você ficar lá brigando e batendo de frente com seu filho, que seja adolescente, criança, quando você coloca a rotina, é como se não fosse você que estivesse sendo a chata. A rotina está dizendo que vocês precisam fazer. E foi a criança que ajudou a fazer. Entende a diferença? Uma outra questão principalmente para as crianças pequenas, direcionar o comportamento. A gente coloca o limite na criança falando o que ela deve fazer, o que ela pode fazer. Vamos parar de usar a palavra não como se fosse, sei lá, oi, como se fosse algo bom. A criança, de tanto que ouve não, ela bloqueia, ela não te escuta mais. Também faço orientação com 2 mães, que, assim, tem desafios enormes com isso, porque só vivem falando não pode isso, não pode pular, não pode correr, porque a gente mora no apartamento, porque você não pode correr, porque você não pode gritar, as pessoas estão trabalhando, porque eu tenho que trabalhar. E, assim, o dia inteiro não pode, não deve, não faz isso, você me deixa estressada, você é isso. Como é que a criança se sente? Uma criança de 4, 5 anos, como é que a criança se sente o tempo todo? Não pode isso, não faz isso, não deve fazer. Gente, é um inferno, né? Um inferno na Terra. Então, assim, vamos se colocar no lugar dessa criança em pandemia, principalmente. Muitas vezes sem estar podendo ir para a escola ainda, sem ver os amigos e tal. Então, o colocar o limite além de colocar a rotina, de definir as regras, de definir o seu limite, direcionar a criança porque ela pode e porque ela deve fazer. Se uma criança coloca o dedo na tomada, por exemplo, você não me vai bater na mão da criança, ela não pode mexer aí, e vai dar um susto na criança para que ela aprenda a que não pode colocar o dedo na tomada. Não, gente, não façam isso, por favor. A gente vai ensinar a criança para que serve a tomada. A gente vai dizer para a criança o que acontece se ela colocar o dedo na tomada, entende? A tomada dá choque, a tomada serve para a gente ligar coisas. Você pode mexer ou você pode colocar os seus dedinhos aqui ou aqui. Quando a criança é muito pequena, né? Geralmente crianças pequenas ficam colocando o dedo na tomada porque estão descobrindo o mundo. Se a criança puxa o rabo do cachorro, do gato, puxa o pelo.
O gatinho é pra gente fazer carinho. O gatinho sente dor, ok? Então a gente faz carinho no gatinho. Se você arranha ele, sabe o que pode acontecer? Ele pode te arranhar também. Se você puxar ele, ele pode te arranhar, ele vai se defender. Você gostaria que isso acontecesse? Você gostaria que alguém puxasse você? Enfim, a gente mostra para a criança o que ela precisa fazer. Não adianta ficar falando, não, não pode, não deve, não faça isso, não faça aquilo. E você não ensina, de fato, o que a criança precisa fazer, ou o que ela deve fazer, ou o que ela pode fazer. Ok? Tá fazendo sentido, gente? Me contem. Aqui no Facebook, alguém tem alguma dúvida? Tá fazendo sentido? Porque isso também é novo, né? A gente também não foi ensinado a isso, a gente não teve pais que fizeram isso com a gente. Nós tivemos pais ou que deram sermão, ou que foram muito, muito rígidos e que nada podia, e se essa era a diferença, porque não fazia sentido. Quantos amigos eu vejo, assim, meus, falando que na minha casa não era assim, ai, não pode fazer isso por causa disso. Não, não vai fazer porque eu tô mandando. Não vai fazer porque eu tô mandando e ponto, sabe? Senão apanha, senão fica de castigo. Gente, isso não cabe mais. Não cabe mais pro século XXI, pós-apocalíptico. Não dá. A gente fala de humanidade, a gente fala de igualdade, a gente fala de direitos de minorias, a gente fala de luta, né, aí da adoção, por exemplo, dos direitos das crianças. Então, assim, não cabe virar para uma criança e falar, você vai fazer tal coisa porque eu tô mandando. Porque quem manda nessa porra sou eu. Não cabe. Não cabe fazer isso. Cabe a gente se instruir, cabe a gente despertar para uma nova consciência. Cabe a gente conhecer novas possibilidades de educação, ok? Cabe a gente conhecer disciplina positiva, comunicação não violenta, criação com apego, inteligência emocional, para a gente e para eles. Isso que cabe neste mundo de agora. Não cabe mais os conceitos que você teve lá atrás, que eu tive lá atrás. Não cabe mais. Faz muito sentido achar que tá falando, minha educação não foi violenta, mas não falavam comigo. O meu problema, acho que fala demais. Não falavam com você, Jaque? Então, né, essa coisa talvez de desmerecer a criança, né, de não dar voz para a criança, de não perguntar as coisas para as crianças. Muitas vezes a criança perguntar e os pais se esquivarem, né, não responderem. Então tem muito isso. Ou então assim, menino, você é muito novo para saber essas coisas. A criança não tem que saber disso, não. Isso é papo de adulto, né? Então tinha muito disso. Tudo faz total sentido. Mas confesso que na prática é bem difícil. Gente, se fosse fácil, espera só um pouquinho. Se fosse fácil, gente, todo mundo estaria fazendo, né? Se fosse fácil... Ai! Sorry, meu celular levou um capote. Se fosse fácil, todas as crianças hoje estariam vivendo com pais firmes e gentis ao mesmo tempo. E não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece e não é fácil porque você não aprendeu dessa forma. Porque você está tendo que reaprender. É por isso que eu coloquei tem uma frase esses dias lá no meu feed, que se você pode aprender, você pode reaprender. Você aprendeu o que você sabe hoje sobre educação, que criança não tem que querer, que não sabe nem limpar a bunda direito, e é por isso que não tem voz. O que você aprendeu, que criança fica no cantinho do pensamento olhando pro nada, e que isso é bom, que cantinho do pensamento é bom, que a criança vai, ela vai se conscientizar de que o que ela fez, como ela falou, foi mal, e que agora ela vai aprender a falar direitinho com a mamãe e com o papai, que isso não existe. Criança no cantinho do pensamento fica mais revoltada ou se sentindo um lixo. Você aprendeu. Só que se você aprendeu isso, você pode reaprender novas formas de educar, ok? Eu tenho total certeza, eu tenho total esperança e fé em você que você pode reaprender, que você pode aprender novas formas de educar os seus filhos. E eu não estou dizendo que é fácil. E é por isso que
eu te convido para estar aqui, é por isso que eu te convido para praticar o que eu falar, né? Tenta colocar isso em prática, é por isso que quando eu faço as jornadas, é por isso que eu tenho cursos, é por isso que eu faço orientação de pais, de mães, para que eu possa pegar na sua mão e falar, não, a gente tá junto, a gente, né, é possível. Só que sozinho, muitas vezes, fica perdido. Você fala, meu Deus, não vai dar certo, principalmente se o marido ou se o parceiro, se a parceira não tá envolvido. Então, para você que ainda está na fila, comece a falar agora sobre esses assuntos. Não espera a criança chegar para você conversar sobre educação. Ok? Não espera. Se puder fazer terapia de casal, se puder fazer orientação pré-adoção, enfim, faça. Faça tudo que você tiver direito e vá já se conscientizando, aprendendo, estudando, evoluindo, colocando em prática com outras crianças, mesmo que você ainda não tenha filhos, porque com certeza na hora do vamos ver, né? Você tá ali, você precisa fazer alguma coisa e muitas vezes você vai fazer coisas que você não vai se orgulhar de você mesmo. Então, estudem, ok? E aí, deixa eu ver que oração, gente. E aí, a outra estratégia que a gente usa muito para direcionar um limite é a questão da escolha limitada. Então, se a criança vai, por exemplo, você quer limitar as roupas que ela usa. Só que quando você fala para o seu filho, olha, filho, vamos sair, vamos colocar essa roupa. Seu filho fica birrento, fica de mau humor, te odeia, ou se joga no chão, você é uma criança pequena, faz birra, nananã. Né? E aí, o que você faz? Você briga, você se estressa, você vai colocar essa roupa porque eu tô mandando, porque a gente vai na festa. Sendo que, se você colocar uma escolha, opa, peraí, essas duas roupas são bonitas, eu sei que ele gosta dessas duas, eu vou perguntar para ele qual que ele prefere. Você prefere essa roupa pra gente sair ou esta roupa? Nosso cérebro entende que todas as vezes que tem duas opções, cérebro do ser humano, a gente vai escolher uma das opções. Então, a gente vai ter o quê? Bem menos resistência, ok? Tentem e me falem no direct o que deu quando vocês usaram essa estratégia, tá bom? Gente, a gente fica por aqui hoje. Peço que se você gostou dessa live, tira um print, bota nos seus stories, ou nos seus grupos aí do WhatsApp, do Facebook, de adoção, de pós-adoção, de preparação, para que mais pessoas cheguem até o meu perfil, compartilhem aí o perfil com quem vocês acharem que é necessário, né? Isso também é demonstração, né? Demonstração de carinho, quando a gente indica alguma coisa legal para alguém que a gente gosta e que vai fazer sentido para a pessoa, tá bom? Agradeço a presença de vocês, lembrando que essa live não ficará gravada, e amanhã a gente está aqui às 5 da tarde para falar de um outro tema importante sobre pós-adoção e aí disciplina positiva, como é que a gente educa aí, sendo firme e gentil ao mesmo tempo. A TT Meme, que eu não lembro o seu nome, tudo faz total sentido, mas... tá, você tinha falado. Na prática é difícil. Continua aqui, vamos continuar praticando, tá bom? Gente, obrigada. A gente vai se falando. Tchau!